Music licensing reimagined. Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas Pode. Hoje a Ariane voltou, né? Aliás, a gente está gravando no mesmo dia do ano passado. A Ariane só chegou um pouco depois. Feliz ano novo, amores. Vida de mãe é assim, quando o bebê fica doente, a gente cuida, né? Pois é. É que se alguém fosse ali na nossa recepção, vai ver que ele tá assim, é uma recreação infantil. É, mini creche. Uma mini creche. Hoje a gente recebe essas duas mulheres lindas, incríveis, professoras, a Leca, também a Letícia, para falar um pouco sobre o lançamento do filme A Bailarina e o Tom. Sejam bem-vindas. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gente, através do projeto, né, o meu primeiro filme do Takashi aqui na nossa cidade, ele produz, né, ele dá essa aula e vocês trouxeram uma roteirização, um filme que ele é muito atual, é uma discussão que ainda permeia aí, muitos olhos fechados, a galera não quer ver o que está acontecendo e nós gostaríamos de saber da onde que surgiu, porque aqui a gente já sabe que a Leca ela foi responsável pelo roteiro, né? E a Lê, ela foi a bailarina do filme. Então, conta pra gente, Leca, da onde que surgiu essa ideia de trazer esse tema tão polêmico? Bom, o roteiro original surgiu na pandemia. Fazia parte de um grupo de amigos e a gente produziu um longa, né? E daí cada participante tinha uma ideia lá e aí essa ideia veio na pandemia. Não rolou de gravar com os amigos e a ideia foi lançada nessa oficina e acolhida, né? Foi acolhida pelos participantes da oficina. Leca, duas coisas que me chamou bastante atenção no curta e eu achei primeiramente o tema, eu acho que é um tema infelizmente atemporal, acho que desde que a mulher é mulher, ela sofre diversos abusos psicológicos, físicos por parte do homem. O pessoal vai ver o filme, vai entender do que eu estou falando. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção é a cor vermelha presente no preto e branco. Eu trabalho com semiótica, né? Eu sou doutora em linguística e língua portuguesa e eu sempre trabalhei com semiótica. E a cor, para a gente, é algo muito forte. E a cor, me parece que no filme, ela remete a sentimentos distintos, como amor, raiva e morte. Morte, eu falo uma questão de luto no final do filme, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia para criar esse sentimento em quem estivesse vendo o filme, o uso da cor dentro desse roteiro tão intenso. Engraçado, porque o roteiro original trazia a cor sépia, porque era para remeter a um futuro passado, né? E daí, não sei te explicar com exatidão, assim, mas não sei. Mas o que você sente não também sei. quando você assiste? Você conseguiu entender ter essa percepção desse sentimento? Foi proposital para trazer, para remeter à agressão, né? E então a gente destacou em cada cena um objeto, um elemento, cena, um elemento, sei lá, um figurino, na cor vermelha para remeter à agressão. Quem está nos ouvindo falar ainda não teve nenhum contato, né, com o filme, porque a gente não colocou nenhum trecho, nada. Eles ouviram até agora as palavras da Carol, o nome do filme, que é A Bailarina e o Tom, e que você foi a roteirista e a Letícia ela foi uma das personagens principais. Eu quero que você explane pra gente sobre o que é o filme. Então, vamos eu dei uns spoilers antes, né? Tudo bem. Você deixou a galera assim, já com aquela pitadinha na língua. O roteiro original foi meu, mas eu tive colaboradores, é importante falar, né? E bastante.
E eu acho que eu sou um pouco ansiosa. Nesse processo aí, eu não deixei ninguém dormir durante 2 semanas, né? E, assim, no primeiro momento, queria agradecer, né? Não vou citar o nome de todos, porque eu não quero pular nenhum. Mas é importante lembrar. O roteiro... Não posso falar que trata-se de fatos reais, né? Porque não conheço nenhuma bailarina que tenha sofrido o que aconteceu exatamente o que relatou o filme. Mas eu acredito que todas nós mulheres já teve a perna quebrada de alguma forma com algum tipo de agressão, ainda que não seja físico ou enfim, eu acho que todo mundo já passou por um abuso, mas a gente vive numa sociedade machista que ainda não consegue assimilar que a agressão ela acontece e que normalmente não, na maioria das vezes, a mulher não tem culpa. Eles naturalizam, né? Como se nós fôssemos sempre, né, Carol? Há uma naturalização, né? E eu acho que a arte é justamente isso. Ela vem mostrar, através de elementos, de figuras, a importância de discutir sobre esses relacionamentos tóxicos, né? Hoje a gente fala mais sobre acolhimento, fala mais sobre acolher essas mulheres, trazer para perto e falar, gente, vamos falar que não está tudo bem, porque muitas mulheres às vezes têm vergonha ainda de expor. E eu acho legal essa metáfora que você fala na questão, todo mundo já teve uma perna quebrada, todas as mulheres, porque é justamente isso. Eu acho que por mais que o filme não fale algo real, ele trata sobre um tema real. Muito real. Né? E sobre isso até eu queria falar com você, Letícia, você que foi a bailarina desse curta, e eu queria que você falasse sobre sentimentos, dentro de interpretar algo forte, né? Eu falo assim... Uma mulher forte, porque todas as mulheres que sofrem agressões são mulheres fortes, que ficam fragilizadas dentro de uma construção que está em volta delas, né? E eu queria que você falasse sobre isso, como foi interpretar essa bailarina. Bom, para mim foi uma surpresa, em primeiro lugar, porque quando eu recebi o convite da Leca, a primeira coisa que eu falei para ela é que eu tinha experiência em palco, né? Em me expressar com o corpo, mas não necessariamente como atriz. Então, no balé clássico, a gente interpreta vários personagens. Inclusive, o balé tem essa coisa mística, né, de você interpretar, às vezes, o vento, a água, coisas etéreas, né, que você nem... não é palpável. Então, para mim, representar uma personagem realmente feminina, sendo uma personagem, uma mulher, sendo assim tão real, para mim, primeiro foi um desafio. Né? E aí, quando eu li o roteiro, que eu entendi tudo o que ela precisava passar, foi muito surpreendente assim, para mim, tentar resgatar tudo isso, porque, como vocês já disseram, a gente tem essa história, por mais que a gente não viveu, mas a gente sempre ouviu falar, sempre está muito perto da gente, sempre é muito perto. Então, assim, a realidade do roteiro... a Leca, assim, por mais que ela falou que não conhece nenhuma bailarina que sofreu isso, mas casa muito com o comportamento dela durante o filme. É muito condizente, realmente, o comportamento. Porque quando a gente está no palco, a gente está envolta, né? Porque a bailarina se apaixona por um violinista no filme, né? E quando a gente está envolta por esse cenário de estar no palco, a emoção da gente já está à flor da pele. Então, eu, como bailarina, sinto isso. Tudo que acontece no palco é maximizado. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente de bom e de ruim é extremamente maximizado. Então, essa paixão surgindo
ela realmente é real. Então, assim, pode acontecer porque a gente está assim, com as emoções à flor da pele para se apresentar, para dançar. E, então, eu achei essa história muito real. Ela poderia realmente ter acontecido verdadeiramente com uma bailarina, e, enfim. Então, para mim, facilitou por essa realidade, por ser palpável, né? Então, facilitou a interpretação nesse sentido, de estar dançando e ser envolta por esse sentimento e se apaixonar naquele momento. E tudo o que acontece durante o filme, eu tentei ir resgatando de tudo que eu já vivi, né, de perto ou de longe, de ouvir saber. E é uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, existe, né? É uma realidade. Ali você é várias mulheres, né? Você representa várias mulheres. É isso mesmo. E uma outra coisa que eu achei bem interessante do filme é o fato de ser muito similar ao que acontece com muitas mulheres que se destacam na vida, e quando elas casam ou quando elas estão junto a algum homem, esse homem tende a cortar isso, esse homem tende a isolar essa mulher, deixar ela sem apoio emocional. E eu acho que isso que você trouxe no roteiro, Leca, para nós mulheres, o impacto acaba sendo um pouco maior, porque a gente sempre viu alguém, escutou que alguém, sabe, ou já viveu alguma situação parecida com essa. E esse tipo de arte, para mim, é muito importante, porque faz com que não só mulheres reflitam, mas que os homens reflitam, né? Porque a gente precisa desconstruir esse machismo social. Eu tive impedimentos na vida, enfim, tive abusos muito mais psicológicos, né? E uma das coisas que foi me impedido foi a questão de um trabalho que eu fazia à noite, né? E quando eu vi o filme, a paixão, a mulher, como ela não enxerga? E a bailarina ainda, ela teve força de pegar e falar assim, não, porque tem aquele momento, né, que vocês vão ver, que ele pega e ele fala, você não vai dançar mais, você não vai ser bailarina, e ele a conheceu nos palcos. E vê que ela foi à aula, deixou ele naquela coisa assim, tipo, eu não quero que ela faça. E aí acontece o que a gente... eu assistindo a primeira vez, eu não esperava, sabe? Então, para mim, o filme ele foi surpreendente desde o início, desde a leitura de um bilhete pós uma agressão, né, até o desfecho de tudo. Eu acho que, e fica à vontade qual das duas quiser responder, que o filme ele sintetiza vários temas sociais relacionados à mulher, né? E eu queria falar como que sintetizar isso, porque a gente tem um curta, mas a gente sabe que um curta ele tem muito trabalho por trás, né? Tem muita coisa, tem que afinar muita coisa, mas eu queria que vocês falassem um pouco desse roteiro, como que vocês sintetizaram tantos temas dentro de um curta, entendeu? Que as pessoas podem falar, nossa, mas 5 minutos, mas tem tanta coisa sendo dita ali. Acho que eu cheguei a comentar com você, isso, né? Não era para ser um curta, era para ser um filme, né? Como a gente ia fazer uma produção independente entre amigos, não era para ser um curta, era para ser o que fosse, né? E como foi abraçado na oficina, precisava enxugar muito. Foi quando a gente tentou jogar só os flashes, né? Então ela tá no palco do teatro, lembrando dos momentos horrorosos, mas felizes, que ela teve nesse relacionamento aí abusivo. Foi difícil enxugar. Foi difícil. Foi muito difícil enxugar. Mas como já estava tudo muito claro, pelo menos para mim, e depois acho que eu consegui transmitir para o resto do grupo, e a ideia foi absorvida, rolou. Mas era para ser uma coisa assim longa, talvez, né? Porque ia cada flash ia ser desenvolvido o tema inteiro, né? Mas como a gente tentou não, teve, né, que enxugar,
Virou isso, a bailarina e o Tom. E virou isso e lindo, desde a bailarina e o Tom, porque eu sinto essa dualidade do nome, né? O Tom, quem é o Tom? O Tom é ele ou é o Tom? É o tom da música, da dança, da bailarina, sabe? Desde o nome já encanta. Sobre o nome, outra coisa que me surpreendeu, que eu acho, já que é o tema que a gente está abordando, é que é a bailarina e o Tom. Tom, sim, Tom. Tom é nome próprio. O Tom tem nome, ele é uma persona. A bailarina é só a bailarina. Assim, a personagem que eu representei, ela não tem um nome. Ela não é a Maria, a Joana, né? Ela é a bailarina, apenas. Pode ser qualquer Então, uma. o título já faz com que a gente pense quem é essa bailarina, que pode ser qualquer uma. O Tom é o Tom. Ele tem um nome próprio. Sim. A bailarina... Ela é despersonificada, né? Exatamente. A partir do nome. Foi algo que me chamou muita atenção. Exatamente. Também. Ele poderia ter tido outras bailarinas, já que ele era violinista, ou outras pianistas, ou enfim, qualquer... Ele já podia ter tido outros relacionamentos que tenha feito, talvez... E assim, eu acho muito legal, porque esse nome, e foi algo que eu pensei quando a Ari até me mandou, me lembra até assim do despertencimento que a mulher tem até dentro de um casamento, porque quando ela casa, ela leva o sobrenome do marido. O marido não leva o sobrenome dela, né? Então é como se ela se apagasse e o Tom não, porque, por exemplo, a gente poderia ser a Clara e o violinista. Claro, um nome sugestivo, enfim. Mas a gente sempre tem a despersonificação da mulher, que isso vem dos primórdios, né? Visibilidade social, né? Porque levaram... isso sempre foi uma coisa, eu falo assim, eu trago toda entrevista, mas levaram o nome do marido, por quê? Ela vai para a família e não ele. Então, tem isso de pertencimento, isso me incomoda um pouco. Porque o homem, ele acaba sempre achando ser dono de toda uma situação, e o filme retrata isso de uma maneira brilhante, né? Antes de tudo, parabenizar as duas pela direção, pela sua atuação, que foram impecáveis. E vocês vão ver algo de arrepiar, né? Pra mim, eu já assisti algumas vezes e sempre arrepia, porque ele conversa muito com a gente. Eu sinto muito a bailarina e eu sinto muito tudo, né? E eu queria perguntar para você, Lê, o que te impactou mais durante essa sua atuação no filme? Qual que é o ponto assim que te pega e você fala, isso aqui para mim, eu saí daqui com as pernas, enfim, vai. Eu acabei de falar com a Leca isso, o bilhete. Por que o bilhete? Conta pra gente. Assim, em primeiro lugar, assim, a equipe toda que filmou, né, que estava lá, todo mundo, quem fez a luz, quem filmou, quem ajudou na maquiagem, todo mundo. É realmente uma produção profissional. Eu me senti assim, atriz de verdade mesmo. Mas você foi atriz de verdade. Muito atriz. Imagina, eu fui uma bailarina que tentou atuar. Mas assim, todo mundo, a organização, todas as pessoas ali, não parecia ser um curso, parecia que eles já sabiam o que estavam fazendo há 1000 anos. Então, essa organização ajudou muito, assim, ajuda muito a desenvolver o trabalho. Então, assim, toda essa organização, muita coisa, eu não sabia o que estava acontecendo, porque como eu gravei do começo ao fim, eu estava desde a primeira cena até a última, né? Então eu passava por todas as cenas. Assim, eu não sabia o que estava acontecendo por trás, porque eu estava sempre ocupada, gravando, fazendo alguma coisa, né? Então, e aí essa história do bilhete, eu não sabia o que estava escrito. Eu não tava, porque na cena, né, a gente recebe o que vai acontecer em cada cena, sabe mais ou menos como vai ser. A Leca e a Kelly também falava mais ou menos como que teria que... o pensamento é mais ou menos esse, e aí a interpretação saía natural. Mas, assim, tinha sempre uma orientação. Agora, a história do bilhete eu não sabia o que estava escrito. Elas escreveram e falavam assim, você vai pegar o bilhete e tal, você vai ler, vai ter uma reação quando você pegar o bilhete. Quando eu li, assim, foram 2 reações, e assim, já li gravando, né? Praticamente ao vivo, foram 2 reações chocantes dentro de mim. Porque a Letícia reagiria de uma forma. Mas a bailarina, pela história dela, e a cena do bilhete foi uma das últimas a serem gravadas, assim, porque a gente não grava na sequência, né? Então foi uma das últimas. Pela história dela, eu falei, a bailarina não agiria assim. Então eu tive que, na hora, acho que eu tive as 2 reações. Eu tive as microexpressões da Letícia,
Mas na hora eu tive falando, não, eu não sou aqui eu sou bailarina, então eu preciso ter a reação dela, que é aquela mulher que se apaixonou no palco, que toda vez que vai receber uma agressão, vai lembrar daquele homem que ela conheceu no palco, não vai lembrar do homem que agrediu. Que tem essa história também, né? O que a gente grava é o que nos emociona. Aquilo que a gente não teve uma emoção em cima, vai passar batido na nossa memória. Então, toda vez que ela... ela vai lembrar sempre do que aconteceu primeiro, do que emocionou mais, que foi lá no palco, a paixão no palco. Então, a hora que eu li o bilhete, aquilo para mim foi tirar o chão, assim, me tirou o tapete assim do chão. E como se eu tivesse tomado uma rasteira. Como que a Letícia reagiria ao bilhete? A Letícia é casca grossa. A Letícia tinha acabado tudo ali. Ela teria já... A Letícia já fala assim, ó, fora. A minha independência é maior do que qualquer outra coisa. Então, na vida, eu sou assim. Eu tenho a minha independência, eu tenho a minha vida, por mais que esteja com alguém, não esteja com alguém. Eu sou prioridade na minha vida. Aprendi isso a duras penas, mas eu sou... prioridade na minha vida. Então, ali naquele momento não serviria mais. Não importa se a emoção foi no palco. Eu tenho racionalidade suficiente para separar. Mas eu sei que a bailarina não tem. Então, foi esse momento do bilhete, foi o mais chocante. E ter repetido as cenas, porque assim, não é na primeira que fica... Às vezes não é a primeira que fica bom, né? Então, as outras cenas, tanto as cenas de agressão, eu saí da gravação assim, realmente exausta. É como se eu tivesse vivido tudo aquilo de verdade. Eu considero impactante o início, quando abre a caixinha de música, a cena da sapatilha com sangue após o atropelamento e quando foca ela sozinha no palco, encerrando o ciclo de abuso ali, né? Eu queria complementar a fala da Lê. Ela fala que ela agiria de outra forma, ela, Letícia. Mas eu penso assim, quem nunca viveu um abuso, recai a mesma coisa na sociedade, né? Quem não tem conhecimento, talvez não, conhecimento não é a palavra, talvez não tenha informação ou sei lá, alguma coisa relacionada a isso. Ou vivência mesmo, né? O que eu falei, viver e não ter o conhecimento, claro, duas coisas diferentes, realmente faz a pessoa agir de uma outra maneira. Diferente de quem já passou, né, já vivenciou alguma coisa aí de, né, não abuso, mas, né, alguma coisa relacionada. Quem nunca, né? Às vezes imperceptível, mas quem nunca, né? Quem nunca teve a voz alterada numa conversa? Quem nunca teve um empurrão? Quem nunca teve a perna quebrada, né? Então eu acho assim que as pessoas sim agiriam de outra forma, ou não, né? Mas é um tema muito complexo, porque a gente fala o que a gente faria sem nunca ter passado por aquilo. Eu acho assim que quando há uma repetição de discurso para a mulher, falando que ela não é capaz, que o homem é suficiente, isso fica muito marcado, né? E isso, infelizmente, a gente olhando, a gente dá um Google, a gente vê que cresceu muito, eu acho que na pandemia, ainda mais a violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Isso eu acho que no roteiro que você trouxe, Leca, você trouxe de uma maneira brilhante, porque você conseguiu usar elementos que impactam. A cor vermelha, como eu disse no começo, eu acho que ela foi fundamental no processo de entendimento. E já chegando para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse se você tem planos para fazer mais filmes. Que a gente está esperando, e você também, já vem para você também, viu, Letícia? É sobre isso, porque foi incrível. E eu acho que a gente precisa de mulheres como vocês, né? Que vem, traz temas que a gente precisa debater. Vamos falar, sociedade, vamos mexer na ferida. Eu acho que é sobre isso. Então,
Eu não sabia que ia ser tão... tão... né? Era para ser só um filme, né? Na verdade, nem sei se era para ser um filme, era para ser uma brincadeira ali entre amigos que deu essa repercussão aí. Enfim, quando a Lê, um complemento aqui da Lê, que ela falou que nunca atuou, enfim, que ela via a gente trabalhando lá, que ela não participou do processo todo, né? Na verdade, o processo da Lê foi diferenciado. Eu tinha comigo que a gente ia escolher pessoas da oficina para participar do processo ali, né, inteiro. Então, a gente ia escolher para a parte de fotografia uma pessoa que estava cursando, né? E a gente escolheu uma pessoa, a filha da Silvia, a Tainá, para ser a bailarina. Até porque ela também tinha uma certa experiência. E calhou de não dar certo, né? Ela arrumou um trabalho aí no meio do caminho. E daí eu tive que buscar uma pessoa de fora. E aí chegou até a Lê. Enfim, né? Eu tenho um amigo que... o universo girou ali. E a gente sintonizou e apareceu a Lê. Mas eu queria falar uma coisa, que no roteiro original, ainda quando ia ser gravado entre amigos, o personagem era meu. Eu iria ser a bailarina da Lê. Enfim, é isso. Mas ela atuou pela primeira vez, sensacional, né? Por ter sido a primeira vez. E ela tá toda recatada, falando da gente, que a gente acolheu, enfim. Mas ela trabalhou muito bem, e todo mérito, né? Deixou a tela vermelha, ó. Mas tem que falar, né? Tem. A Kelly também, uma colaboradora, amiga do coração, me aguentou 2 semanas, assim, terrivelmente para ela, né? Mas o pessoal da fotografia, o Sérgio, o Gabriel, né? O João e o Fúvio, nós tivemos 3 tons, né? 3 tons, 3 personagens diferentes interpretando o mesmo personagem. Também por questão de ter que sair um pouco mais cedo da gravação. E 2, né, com esse probleminha aí. E aí no final finalizamos com o 3º tom, o Takashi, com a edição sensacional, né? Que até agora a gente não tem o raio do link, né? Vamos ter só na quinta-feira, né? É isso, eu queria agradecer muito pelo convite, gratidão eterna e sei lá, tá na frente de um microfone e atrás de uma câmera vestida de mim mesmo, já acho que eu falei para a Ariane, é muito difícil. Tipo, eu estar aqui segurando o microfone e falando, sabe lá para quantas pessoas, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas é isso, eu queria agradecer mesmo e tomara que sirva para esclarecer para muita gente, muita coisa. Com certeza. E Letícia, você que já faz arte como bailarina, né? Porque ser bailarina é uma arte que eu acho super difícil e linda ao mesmo tempo. Você, mais do que ninguém, sabe disso. E fez arte também fazendo um filme e atuou de forma sensacional. Queria que você fizesse um resumo dessa sua experiência para a gente poder se despedir, né, Ari? Exatamente. Acho que eu já falei isso bastante, já falei para o grupo também.
Uma coisa assim, que às vezes a gente deita na cama e sonha com algumas coisas, né? Quando eu era bem jovem, né, adolescente, sonhava em ser bailarina, assistia aos filmes de bailarina, né? Por mais fantasiosos que fossem os roteiros, né, a gente ficava com essa coisa no coração de falar assim, se eu tivesse naquele filme, né, dançando naquele filme, né, ou sendo uma bailarina profissional, que é muito difícil você entrar para uma companhia de dança, tem que dedicar a sua vida, né, a isso. É igual com um atleta, como assim, você tem que realmente 100% se dedicar a isso. Então, assim, aqueles sonhos, né, quando a gente deita na cama, fica sonhando com aquilo, mas eu nunca na minha vida ia pensar que isso ia acontecer um dia, né, de gravar um filme mesmo. E gravar um filme, não um filme assim que não tem a ver com a realidade, mas exatamente quando eu falei do universo, né? O universo precisou fazer com que a Leca tivesse a ideia, que bolasse a ideia na cabeça e que todos os caminhos fossem trilhados para que chegasse a mim, porque aqui em Batatais tem muitas bailarinas e muitas bailarinas boas que vão dançar fora, que estão fora dançando. E que se dedicaram a isso, e que têm a vida dedicada a isso, que no meu caso eu dedico a minha vida a dar aula, né? Eu participo de apresentações, participo de festivais de dança, estou sempre me apresentando, mas como professora, geralmente, não como bailarina, né, profissional. E precisou de tudo isso acontecer para chegar aqui, então não tenho nem como explicar a satisfação que foi participar, né, e de ter tido essa experiência, que foi uma experiência única, incrível, assim, e que é uma coisa assim, totalmente diferente, porque quando a gente está dançando no palco, por mais que a gente veja uma gravação da gente dançando, porque toda vez tem alguém que filma o espetáculo, né, e a gente consegue se ver dançando, mas é uma coisa que a gente se vê depois na nossa televisão, na nossa casa, se assiste. E aí, geralmente, se assiste para procurar os defeitos para melhorar para a próxima. Não é nem tanto assim, é mais como praticamente uma parte da obrigação que a gente tem de ficar se melhorando, né? De se especializando cada vez mais. Se vê na tela de cinema é outra experiência sem palavras. Então, não tem nem assim... Não sei nem como agradecer, né? Não sei nem como explicar para vocês como que foi participar disso. Foi muito, 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 muito enriquecedor. Então, saí realmente outra pessoa, com outras experiências, com outra visão, né? E apesar de ter falado do meu mundo, que é o mundo de ser bailarina, de saber o que acontece atrás de um palco, de saber como se comportar dentro do palco, que é uma coisa que o filme também exigia, né? De muitas coisas assim, era necessário que tivesse esse olhar de uma bailarina verdadeira, porque quem fosse bailarina, que assistisse o filme, ia falar, mas isso não acontece, né? Então, ter essa visão também agregou ao filme, a visão da bailarina, minha de bailarina, agregou ao filme, mas realmente a experiência foi totalmente inusitada e estou muito feliz de ter participado. E muito feliz desse assunto reverberar, assim, de várias, através desse trabalho de toda essa equipe, do roteiro e de tudo, tocar várias pessoas, né? Porque se a gente for ver também pelo nome, às vezes pelo nome a pessoa vai assistir, não vai nem imaginar o que tem por trás ali daquela história, né? Então vai impactar muita gente, tenho certeza. E foi um prazer imenso participar. Acredito que a bailarina Tom, né, vai chegar de uma maneira grandiosa para muita gente. Para quem não sabe, nós estamos fazendo a gravação uma semana antes da exibição do filme. E nós também vamos deixar, né, aqui no Elas Pode o link para que vocês possam acessar o filme na íntegra. E é isso, meninas. O que nos deixa feliz é que através da arte, vocês propuseram e conseguiram realizar a realidade dentro de muitas casas, dentro de muitas cabeças, dentro de... que está o tempo inteiro na nossa sociedade, que a gente precisa ter esse olhar com mais cuidado, a gente precisa
acolher, né? Porque a gente percebe a bailarina dentro do filme, ela não tem alguém para poder dividir esse sentimento, então ela tá ali na luta com ela mesma o tempo inteiro, né? E que nós aqui da Elas Pode possamos ser, né, esse braço estendido, essa mão estendida para que vocês nos procurem. Pode ser que a gente não tenha aquilo que você precise no momento, mas a gente vai conseguir te acolher de alguma forma. Então, gostaria de deixar aqui o agradecimento. Muito obrigada, foi lindo, viu, meninas? Não podemos esquecer de complementar que violência doméstica é crime, né? Exatamente. E denuncie. Se você souber de violência doméstica, se você estiver passando por uma violência doméstica, procure ajuda e denuncie, que é super importante isso. Então é isso, meninas. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer enorme receber vocês. Para a gente encerrar, pessoal que quer participar da oficina, como faz? Normalmente o Takashi lança nas redes sociais a pré-inscrição. Normalmente é no começo do ano. Esse ano foi atípico. Esse ano passado foi atípico, mas é no começo. E ele divulga nas redes sociais. Muito obrigada, meninas. Foi muito importante ter vocês aqui, o impacto desse filme. E é isso, gente. E aí, Leca? Leca. Se eu chamar de Lê, as duas respondem, tá? A gente que agradece o convite. Vocês abordaram esse tema também. Trazer para todas as mulheres. Artlist.io Desse assunto, né, tão pertinente. A gente que agradece o convite. Gratidão. Tomara que Music Licensing Reimagined. Se não tiver, volta sua Leca, quando a gente volta também. Sabe agora o jogo não vira? A Letícia vira roteirista e a Leca vira atriz. Tudo pode acontecer. É isso então. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo. Até já. Music Licensing Reimagined. Music Licensing Reimagined.